Agora, nós vamos falar de uma campanha que é muito importante. O Novembro Azul. Gente, o objetivo é chamar a atenção para a prevenção contra o câncer de próstata. Eu recebo aqui agora no estúdio o médico urologista Bernardo Paz, que vai falar sobre a importância da prevenção. Doutor Bernardo, boa tarde. Bem-vindo. Muito obrigado pela presença aqui no nosso Balanço Geral. Vamos começar dizendo da importância desse exame e do compromisso que o homem deve ter com ele mesmo, com a saúde dele, de uma vez por ano, procurar o urologista e fazer o exame de toque retal, que ainda talvez não para a geração atual, mas para a geração passada, um mito. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Laí, honra é nossa. A Record Minas. É uma honra estar aqui. Novembro Azul é uma ação que vem sendo feita já há algumas décadas, com o intuito, patrocinada pela Sociedade Brasileira de Urologia, com o intuito de conscientizar a população da relevância que é o câncer de próstata e da importância que é o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Câncer de próstata, quando é diagnosticado no início, precocemente, tem uma taxa de cura altíssima. Infelizmente, quando ele é tardio, a gente não consegue curar, no máximo paliar e postergar um pouco a vida do paciente. Então, o objetivo da campanha é exatamente conscientizar da relevância do diagnóstico precoce. Mas na avaliação do senhor, que tem muita experiência, houve uma mudança já de mentalidade? Os homens estão mais antenados com isso? Sem dúvida, sem dúvida. As gerações mais novas que eu falo, gerações em torno de 60, mesmo 70 anos, eles já estão muito mais conscientes da relevância que é. E as mais novas ainda, 50, 40 anos, muito mais. Porque eles já viram parentes que sofreram, sabem da relevância que é o câncer. O câncer de próstata é o câncer que mais acomete um homem brasileiro, tirando os cânceres de pele. 71 mil novos casos esse ano a expectativa que teremos no Brasil. Morre um homem de câncer de próstata no Brasil a cada 38 minutos. Realmente então é o tumor que mais acomete um homem ocidental e no Brasil não é diferente. No meu caso, eu faço desde os 40 anos de idade em função de casos que eu tive na família. Eu perdi o meu padrinho, vítima de câncer de próstata, tio Lúcio, um dos homens mais importantes da minha vida, e acompanhei o sofrimento que foi, que descobriu tardiamente, infelizmente, essa doença. O diagnóstico precoce salva as vidas, né? Salva. Existe um trabalho que é clássico, um trabalho europeu, que foi feito ao longo de 25 anos, que avaliou 162 mil homens europeus, 10 países envolvidos. Esse trabalho é o trabalho que é o padrão ouro em relação à avaliação. E demonstrou claramente que o exame ele diminuía de maneira significativa as mortes câncer relacionadas. Quando você faz PSA. O PSA, para a gente deixar claro, é aquele exame que é identificado pelo exame de sangue mesmo. Isso, é o PSA, que significa antígeno prostático específico, e o exame de toque. Os homens devem iniciar o exame de PSA e o exame de toque a partir dos 45 anos. Esse exame deve ser feito anualmente, e seguir rigorosamente essa questão do anual, toque mais o exame de sangue, que é o PSA. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, amigos, mas eu faço PSA e está tudo bem porque ele está controlado, ele não está alto. Só o PSA, é bom que o senhor reforce isso, não resolve. Infelizmente não. Por quê? Alguns tipos de tumores de próstata, que são exatamente os tumores de próstata mais agressivos, eles não alteram o PSA. Os mais agressivos mantêm o PSA? A célula do tumor ela é tão diferente que ela não é capaz de produzir PSA. Então, felizmente, é um percentual pequeno, mas não altera o PSA. Então, o toque nesses pacientes ele é muito importante. E quanto tempo para a gente acabar com essa coisa, gente? A gente brinca com o tema, em bares, a gente fica brincando. O meu urologista está aqui, faz aquelas brincadeiras que os homens gostam de fazer, mas se você faz esse tipo de brincadeira, pode fazer, não tem problema nenhum, eu mesmo faço, mas eu também faço o exame. Quanto tempo leva o exame? Segundos. 5 a 10 segundos. 5 a 10 segundos, pronto. Com o PSA e o exame de toque, fazendo uma vez por ano, é isso? Exatamente. Sempre uma vez por ano? Sempre uma vez por ano. Quando tem alguém com um caso na família, com câncer, tio, pai, irmão, como é que é a orientação? Muda? Sim, essa pergunta é ótima, Laí. A gente sabe que em alguns casos que tem realmente uma questão familiar muito relevante, alguns homens devem começar igual você começou, em torno dos 40 anos de idade. Foi que eu comecei, com 40 anos. Já deve começar a fazer, procurar, porque também tem uma percentual pequena aí desses homens que têm alterações, inclusive de marcadores genéticos, que devem então ser seguidos de perto
Porque esses tumores, além de tudo, são tumores muito agressivos, que foi o que aconteceu com o seu tio. Foi muito agressivo. São tumores muito agressivos. Porque foi descoberto tardiamente. São tumores que têm uma questão familiar envolvida e muitas vezes tem, e muitas vezes esses tumores são muito agressivos. Então, para a população em geral, 45 anos. Quando você não tem diretamente caso na família. O que acontece? A gente tem uma questão no Brasil, os americanos, por exemplo, eles têm um padrão que é o seguinte, 45 anos, quem é negro, americano, afro-americano, ou tem história familiar positiva. E 50 anos o restante da população. Porque entre os negros... a incidência é mais alta. A incidência é mais alta. Afro-americanos, que é comprovado. Afro-americanos. O problema é que no Brasil existe uma miscigenação muito intensa, entendeu? Existe não é igual lá, que existe uma diferença de etnias. Agora que está misturando, mas antigamente não existia isso. Então aqui é muito misturado. Então a gente tem a SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, estabelece 45 anos, você começa a fazer seus exames, é muito mais seguro você começar nessa faixa etária. Doutor Bernardo, pela sua experiência, qual que é a dificuldade atual para convencer um homem, ou não existe mais isso? Não, existe ainda. É muito comum a gente deparar, às vezes, no consultório, homens que chegam lá com a esposa, chegam lá com a filha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sinto nada. Porque, na verdade, o diagnóstico precoce, muitas das vezes, o homem realmente não está sentindo nada. Não vem sintoma nenhum? Nenhum. E às vezes tem doenças, às vezes, nem tão insignificantes assim. Quando o câncer de próstata ele começa a dar sintoma, esses sintomas são exatamente o que você falou. Começa com dor lombar, uma dor na coluna, dor nas pernas. Por quê? É o sítio primário de metástase do câncer de próstata. E dá metástase para os ossos e começa as dores ósseas, dificuldade de andar. Os sintomas começam já numa doença muito mais avançada. Por isso, não espere ter sintomas. Não espere ter nenhum sinal, sangramento, nada disso. Procure de maneira regular para os 45, porque se você esperar sintomas pode ser tarde demais. Aí não tem o que fazer mais, exatamente. É só o tratamento paliativo ali, né? Exatamente. Gente, então, reforçando, Novembro Azul é importante, essa data é fundamental, o mês é muito importante de conscientização, né, doutor Bernardo? Sim. Do homem, sem preconceito, por favor. Esses 5, 10 segundos que o doutor falou aqui salvam a sua vida. Se tiver algum problema, o diagnóstico precoce, ele vai salvar a sua vida. Perfeito. Doutor Bernardo, mais uma vez, muito obrigado. Muitíssimo obrado. Tá? Foi um prazer, mais uma vez, obrigado, Record. Obrigado a você lá pela oportunidade. O espaço aqui está sempre aberto. Muito obrigado. Viu?